Cá estamos, mais uma vez, para partilhar convosco, estar aqui um bocadinho, vamos ver se não é um vídeo muito longo, 10, 15 minutos, seria o ideal para dizer o essencial. O meu nome é Ângelo Rodrigues, os que vão acompanhando este nosso trabalho já me vão conhecendo, à razão de uma vez por mês, portanto por isso se chama o vídeo mensal e estamos em abril e é o vídeo mensal de abril do Cria Promove. É um prazer, uma honra e um privilégio estar aqui convosco e hoje, contrariamente ao mês passado em que maioritariamente foram apresentados CDs, desta vez temos apenas e só, porque foi essa a nossa escolha, 6 livros para vos apresentar. Vou só dar um cheirinho dos livros, é este, que é uma antologia, depois passaremos a um ensaio, depois um romance. Curiosamente, vamos também depois falar de um dicionário, de um livro infanto-juvenil e, por fim, de um outro romance. Mas antes de irmos aos livros, que é isto que também, maioritariamente, digamos assim, a razão maior que nos traz a este nosso encontro, lembrar e reiterar aquilo que tenho dito desde a nossa fundação, em janeiro de 2016 até hoje, reiteradamente, mais ou menos, chamar a atenção para o nosso suposto público para o seguinte: o Cria Promove é um projeto de comunicação, divulgação e promoção de obras e autores criadores. No nosso portal criapromove.com, que vos convido a visitar, temos lá perto de 40 boas, belíssimas entrevistas, maioritariamente de escritores, mas não só, também de artistas plásticos, de músicos, etc., de todas as áreas, digamos assim, artísticas e culturais. Nós temos uma associação, uma parceria, digamos, muito forte com as edições Colibri, e começo já por falar que enviem os vossos trabalhos para as edições Colibri, colibri.originais@gmail.com, mas através do site da Colibri ou do portal do Cria Promove, tem lá os nossos contactos. Se escreve para a gaveta, faz muito bem em fazê-lo, não fique lá eternamente. Também reiteramos esta frase várias vezes para acentuar exatamente esta ideia de que é bom escrever e é bom, digamos assim, ter os textos, sejam em quaisquer géneros literários, como se costuma dizer, entre aspas, em banho-maria, mas há de chegar um momento, uma altura, em que devem mesmo partilhar com o mundo. Nós somos um projeto que Cria Promove de Portugal para o mundo, estamos associados com muito gosto, com muita honra e com muito prazer às edições Colibri, mas como irão ver também mais uma vez neste vídeo, também falamos de livros e de obras de outras editoras. Começo por esta altura que estamos a gravar isto, no fim de março. Ainda não temos o planeamento todo das várias sessões de lançamento e de apresentação de livros pelo país fora que as edições Colibri vão fazer, mas posso falar já destas duas. Uma delas que tive o prazer de coordenar, embora não vá apresentar o livro porque não vou estar em Portugal nesse dia. De qualquer maneira, Memórias que Fazem História, Lapa dos Dinheiros, uma aldeia da Serra da Estrela, da autoria de Zita Rodrigues. Estejam atentos ao portal Cria Promove e também ao portal das edições Colibri. A apresentação desta obra será no dia 8 de abril, sábado, às 15 horas em Ceia. Depois temos um outro livro que está também agendado, chamado Crónicas Prisionais, da autoria de Jorge Branco. A apresentação está agendada para dia 6, antes do outro, na quinta-feira às 18 horas, na sede da Ordem dos Médicos, em Lisboa. E estes dois já estão definidos, já estão a circular a informação e outros virão, portanto estejam atentos, não agora ao vídeo, porque não vamos refazer o vídeo como é óbvio, mas aos portais do Cria Promove e das edições Colibri, porque mais meia dúzia de títulos com certeza iremos apresentar em abril. Portanto, reitero o que disse, escrevam e submetam os vossos originais às edições Colibri, que andam cá há 24 anos. Somos uma editora generalista e teremos todo o gosto, todo o prazer em recepcionar, apreciar e apresentar as melhores condições para a publicação da sua obra. E como não basta publicar, enfim, criar, é fundamental, é importante, obviamente que sim, é a chama, digamos assim, que nos faz estar cada vez mais vivos, se é que se pode usar esta metáfora, mas importa divulgar, promover, comunicar, partilhar. E por isso a existência do Cria Promove, deste projeto de 3 amigos, que paulatinamente, mês após mês, vem aqui ao vosso encontro e com todo o labor que vamos fazendo dia após dia, no acompanhamento de vários eventos, nas reportagens que fazemos, nas entrevistas que vamos compondo e divulgando e portanto,
É bom ter do vosso lado o vosso apoio, o vosso carinho, porque este projeto, aliás, não vamos agora falar disso, a comunicação social, digamos dita, a comunicação social ou o jornalismo cultural, não é ou não tem a pujança que devia ter em nosso entender e no entender de muita gente. Claro que o projeto Cria Promove não é comunicação social, não é, mas é um projeto que pretende promover, divulgar e levar cada vez mais longe aqueles que criam, aqueles que fazem, aqueles que são de facto os autores e os criadores, e esses têm que ser cada vez mais respeitados. E nós somos uma pedrinha no charco, mas é assim que nos situamos, vamos crescendo devagarinho, com o vosso apoio e com a vossa ajuda, e vamos tentando levar cada vez mais longe, e tem dado bons resultados, o trabalho dos editores em geral e particularmente das edições Colibri e de todos os criadores da pintura, portanto, das artes plásticas, das artes de palco, da música, da literatura, da arquitetura, da moda, por aí fora. Portanto, se quer uma entrevista para divulgar e promover o seu trabalho, nós temos no portal várias entrevistas de uma forma muito acessível, estão lá todas as condições, através dos nossos vários contactos, contacte-nos e nós teremos todo o gosto, todo o prazer em elaborar a melhor entrevista para promover e divulgar o seu trabalho. E à medida agora que vou falando dos livros, já falarei de um outro projeto ligado às edições Colibri, mas já que falei em entrevistas, nós neste momento, resta-me já dizer-vos, ou devo dizer-vos já, para além destes dois eventos que falei, no dia 22 de Abril, na Biblioteca Camões, em Lisboa, iremos fazer a primeira apresentação do nosso primeiro livro de entrevistas, sendo que para aí metade das entrevistas que estão nesse livro, dos 30 entrevistados, metade não direi, mas uns 10, 11, já tem entrevista no portal, que nós fizemos inicialmente e que depois foi adaptada para entrevista em livro. Estamos com muita expectativa, com muito entusiasmo em relação a esse projeto. Temos lá bons entrevistados, a maioria são portugueses que vivem em Portugal, mas para aí uns 12 ou 13 são brasileiros, angolanos, autores fortes, autores ligados a várias áreas, sobretudo à literatura, e já estamos a preparar o segundo livro. Este primeiro livro, que vamos apresentar no dia 22 de Abril na Biblioteca Camões, irá ter também uma sessão de apresentação em junho na Feira do Livro de Lisboa, mas até lá ainda temos maio e junho para falar disso, portanto falaremos a seu tempo. Contudo, é um belíssimo livro, está em gráfica neste momento em paginação, e quando for a sessão de apresentação reportaremos também isso. E o convite é este: se acha que tem coisas para dizer ao mundo, se acha que é um criador e um autor, se já de alguma forma teve a necessidade de partilhar a sua criatividade em qualquer género, neste caso literário, pictórico, em artes de palco, em qualquer arte, então não deixes também de pensar numa belíssima entrevista, ora no portal Cria Promove, ora neste segundo livro que estamos a idealizar e que já tem chegado, vão chegando, todas as semanas vamos selecionando mais um autor. E em breve teremos também esse livro composto. Portanto, até ao fim de Abril, procure contactar-nos, teremos muito gosto em lhe apresentar as condições para poder ser um dos entrevistados, um dos autores, criadores entrevistados para esse nosso segundo livro que é uma edição das edições Colibri com o apoio do projeto Cria Promove. Portanto, tem aqui um manancial de informação, vá acompanhando também os nossos sites, o site do Cria Promove e das edições Colibri, vá acompanhando o nosso trabalho. Nem tudo podemos, neste momento, dar-lhe conta, porque há muita coisa que ainda vai ser marcada, que ainda está na calha, que ainda está em planeamento, mas paulatinamente, quase todos os dias, vamos colocando informação nova em ambos os sites, ou por um simples e-mail ou um simples contacto telefónico. Teremos todo o prazer, todo o gosto e toda a honra em partilhar consigo os nossos projetos culturais e particularmente literários. E agora vamos ao que interessa, sei que isto também interessa, o que eu acabei de dizer obviamente, mas fundamentalmente vamos falar de alguns livros. Chegaram-nos este mês bastantes livros, tivemos que deixar mais de metade para o mês que vem e se calhar ainda para o outro. Temos que fazer uma seleção para o vídeo não ser longo, mas vou começar por esta magnífica obra que vos mostro agora, que tenho vindo a falar há um tempo a esta parte. É um projeto que nos entusiasma, não é? Como dizia o Sebastião da Gama, se eu não estiver entusiasmado, quem é que eu poderei entusiasmar? Portanto, também creio que o fruto do meu entusiasmo entusiasmou pelo menos alguns destes 113 autores que eu tive o privilégio, o prazer e a honra de coordenar juntamente com a Célia Cadete
nesta obra que chamamos Eclética, que inclui vários géneros literários e que é uma antologia, esta sim verdadeiramente, pá, para aí muito gato por lebre, verdadeiramente é uma antologia da lusofonia, porque quase metade dos autores que aqui estão são dos países da lusofonia e muitos brasileiros, angolanos, de Guiné-Bissau, de São Tomé e Príncipe. Enfim, temos aqui autores maravilhosos, magníficos e que de facto formam esta antologia que é exatamente eclética porque não esgotamos todos os géneros literários. Sei que isso é possível numa qualquer antologia a pensar, mas estão cá a maioria deles, do crónica, o romance, a poesia, obviamente, a ficção, o aforismo, a memória, o diário, a crónica. Portanto, tem aqui, enfim, textos fantásticos. O lançamento foi no dia 25 de março, fantástico, na Casa do Alentejo, um lançamento repleto de pessoas, uma apresentação magnífica, onde toda a gente se portou muito bem, com a banda da Helena a tocar. Enfim, vocês podem ver os vídeos que estão por aí, as fotografias espalhadas por redes e nos nossos sites. Foi de facto uma inauguração fantástica para esta antologia, que é o volume 1, que nós queremos, pelo tempo fora, a perder de vista enquanto formos vivos, enquanto nos animar a cultura e a arte, e oxalá que assim seja pelo tempo fora. Vamos continuar a fazer um volume 2, o volume 3, e já que estou a falar nisto, até abril também, para já numa primeira fase, se escreve em qualquer género literário e se quer, enfim, que os seus trabalhos de uma forma digna, literariamente digna, possa incluir uma grande obra como é esta, estamos já a preparar, como dizia, o segundo volume desta magnífica obra, que é única no mundo e que de facto é um livro de culto, eu diria assim, entre aspas ou sem aspas, porque de facto digamos, de forma consentida, de forma desejável por nós, editores e projeto que promove, nós não queremos fazer grandes edições deste livro, não podemos nem queremos, para que este livro se possa apresentar efetivamente como um grande livro e uma obra de culto. Daqui a uns anos, alguns destes exemplares vão ser bastante procurados e não estão aí para toda a gente. Portanto, é um livro fantástico que engloba desta feita 113 autores e que, se não está, se é autor que está aqui, parabéns por estar aqui. Se não é, pense então se tiver, obviamente, qualidade para isso e se for selecionado como tal, pense em nos contactar para poder ser incluído no segundo volume desta antologia da lusofonia eclética, que inclui vários géneros literários e cuja apresentação, a primeira apresentação, de facto, foi na Casa do Alentejo, em Lisboa, ali no centro de Lisboa, e foi de facto magnífica. E estamos a pensar, a seu tempo anunciaremos isso, em fazer uma segunda edição, ou melhor, não é uma segunda edição, perdão, uma segunda apresentação na Feira do Livro de Lisboa, em junho, e provavelmente depois uma outra também no Porto, mas a seu tempo falaremos disso. Portanto, uma magnífica obra que é a Eclética, produzida pelas edições Colibri e que o Cria Promove, só podia recomendar vivamente. Vamos passar a uma outra. Esta que está aqui, desta feita é um outro género literário, um livro que eu adorei ler, magnífico, de Fernando J.B. Martinho, um académico, um homem subejamente conhecido, um crítico literário fantástico, escreve também em jornais, creio que as coisas que mais conheço dele, se não estou em erro, é do JL. É um livro chamado Jorge de Sena, Aqui no Meio de Nós, uma frase do próprio Jorge de Sena, o grande poeta do século XX, se não o maior, que influenciou a mim, como poeta, influenciou tanta gente e continuará a influenciar gerações. Um grande poeta ao lado de Mário de Sá Carneiro, Fernando Pessoa e eventualmente, para quem gosta, Sofia de Melbrenner, Miguel Torga, mas Jorge de Sena é de facto tem uma legitimidade diferenciada, diria assim. Tem uma voz, uma linguagem muito diferente até dos próprios intelectuais, poetas, neste caso, da sua geração. E o Fernando J.B. Martinho, em boa hora, reunindo conferências, estudos, provavelmente artigos, compilou uma série de textos e refletiu sobre a poesia de Jorge de Sena. E ele diz aqui, muito rapidamente, os textos que compõem este livro visam dar conta do que tem sido ao longo dos anos a minha leitura de poesia de Jorge de Sena. Na organização deste volume, que obedeceu a um propósito de unidade, o que acima de tudo me interessou, diz ele, foi sublinhar que Sena continua a interpelar-nos, vivo, como ficou escrito no termo de um dos textos aqui incluídos,
que acabou por me surgir o próprio título deste livro. Portanto, em boa hora, as edições Colibri publicaram este magnífico ensaio, digamos assim, de Jorge de Sena, aqui, aliás, de Fernando J. B. Martins, chamado Jorge de Sena, aqui no meio de nós, que o Cria, Promove, recomenda vivamente. E agora, vamos passar a um outro género literário, não menos importante, não menos interessante deste livro, que agora vos mostro, que o Cria, Promove, recomenda vivamente, também das edições Colibri, como não podia deixar de ser. Chama-se Há Sempre Uma Estrela no Céu, é um romance do médico João Galinha Barreto, ali na zona que eu conheço relativamente bem, que vou para lá muita vez, tenho lá uma casa. O João Galinha Barreto, médico, nasceu em Bartolomeu, uma aldeia da freguesia da margem do concelho de Gavião, Abrantes, Chardoal, ali naquela zona. Este evento aconteceu agora, um primeiro lançamento lá perto, aliás foi divulgado no site do Cria Promove, e é um belíssimo romance. Aliás, ele diz aqui, só para ficarem com um cheirinho do que é que este romance encerra, hoje, diz ele na contracapa, ele achava que a cigana não era cigana da charneca nem a cigana da feira. Ele não acreditava em nada dessas coisas a que chamava bruxarias. Hoje reconhecia que a cigana era a sua coragem, a sua determinação, a força com que vencia as adversidades. Hoje reconhecia que a cigana era a seiva que todos os dias alimentava a sua vida. E mais não diga, é o textozinho da contracapa que já diz muito e que nos impele, digamos assim, e nos entusiasma a leitura deste magnífico romance de João Galinha Barreto, das edições Colibri, Há Sempre Uma Estrela no Céu, que o Cria Promove, recomenda vivamente. E é um terceiro livro que vos apresento das edições Colibri e um quarto e último livro neste vídeo, também das edições Colibri, que é um dicionário. Normalmente há outras editoras, que agora não vou dizer o nome, que estão associadas à edição e à publicação de dicionários, e em boa hora fiquei também curioso quando foi solicitado para apresentar este dicionário. As edições Colibri publicam um dicionário fantástico, diferenciado e que de facto parece que faz muita falta. Chama-se, é de Vítor de Barros, tem uma capa magnífica também, pelo menos muito apelativa, da Raquel Ferreira, com as duas bandeiras de Portugal e do Brasil, e é exatamente Dicionário de Português e Europeu para Brasileiros e Vice-Versa, do Vítor de Barros. E ele diz aqui, para que é que serve um dicionário destes? O Dicionário de Português e Europeu para Brasileiros e Vice-Versa, que agora se edita e que vem colmatar uma lacuna no panorama editorial, tem como principal objetivo dotar os falantes de cada uma das variedades da língua, em Portugal e no Brasil, da língua portuguesa, de um instrumento prático e sucinto, de fácil utilização, que se transporta numa mala, como é dito aqui. Esta ferramenta contribuirá certamente para corrigir alguns erros e fantasias que, a respeito do vocabulário usado em Portugal e Brasil, graçam na internet e que alimentam a ignorância de muitos dos seus usuários. Portanto, de facto, um belíssimo, um nobre propósito. Fazia muita falta um dicionário de praticamente quase 300 páginas, pequenino, que se transporta muito bem, portanto, um livrinho de bolso, e que tem aqui, por exemplo, bilheteiro, bico de obra, carica, desembaçar, sei lá, gata, o que é que significa cá e lá na língua portuguesa, enfim, aqui termos muitos giros, muito interessantes também, e que fazia falta este livro, em boa hora, editado pelas edições Colibri, da autoria de Vítor de Barros, que o Cria Promove, recomenda vivamente. E vamos passar para um outro género literário, agora de outra editora, da Sinapis, que é este que agora vos mostro. Eu, contando isto muito rapidamente, estou há um ano e tal na coordenação literária das edições Colibri, portanto, e com muito gosto, com muita honra, com muito prazer, e oxalá que continuo por muitos anos, mas vim de outra editora, que é esta, da Sinapis, onde estive lá perto de 2 anos na coordenação literária, e por vicissitudes várias abandonei o projeto e vim para a Colibri. Mas ainda deixei lá umas pontas, ainda deixei lá uns livros, e este foi o caso de este e o outro que vos vou falar a seguir. Um livro que, por razões várias, teve que só agora é que foi possível ser dado à estampa, efetivamente, mas que foi coordenado por mim até agora. E que é um livro magnífico, que eu aconselho todas as escolas, infantários, creches, todas as escolas do pré-escolar e não só, a terem este livro e a contarem a história teatral, isto é, teatro infantil, a representarem esta peça, que é um livro da Páscoa, portanto chama-se Uma História da Páscoa, é um livro bilingue, An Easter Tale, da minha amiga, grande professora, pedagoga, contadora de histórias e uma pessoa simpaticíssima, extraordinária, que é a Isabel Sá Lopes.
Eu não quero estar aqui a amassar-vos com o currículo dela, que é imenso, mas só a última coisa que lhe aconteceu foi no dia 15 de maio de 2016, dia da cidade, a autora recebeu a Medalha de Mérito Cultural atribuída pela Câmara Municipal de Caldas da Rainha no Centro Cultural de Congressos. É uma senhora fantástica, que escreve muito bem, com uma preocupação e com uma sensibilidade cultural, artística e cultural e, sobretudo, para as crianças, fantástica. É o terceiro livro público dela, já é, que eu coordenei, não é? Eu publiquei no âmbito das editoras por onde tenho passado, mas tive o prazer, o privilégio de coordenar três ou quatro livros já dela, um infanto-juvenil e coletâneas e antologias que coordenei também com ela, e um livro de poesia dela também muito interessante. E esta autora também teve o privilégio, o prazer, diria eu, de ter a magnífica colaboração de uma grande ilustradora que eu peço para estarem cada vez mais atentos a ela, que é a Magda Produções. Ela não se chama assim, mas é o nome que ela utiliza. Ilustrações de Magda Produções, como se pode ver aqui pela capa. Se folhearem o livro, ilustrações muito adequadas à faixa etária desta história, deste teatro infantil. Há para aí alguns prémios de ilustração, se calhar era bom quem está, enfim, a liderar e está relacionado com esses prémios de ilustração, que enfim, consiga olhar um pouco mais, de forma mais ou menos profissional, com a sensibilidade artística que é pedida nestas coisas, para as ilustrações magníficas de Magda Produções, porque vale a pena. Ela é desde já a ilustradora da Isabel Salopes, já é o segundo livro, provavelmente haverá um terceiro e um quarto, e oxalá que haja muitos mais. Então, este livro infanto-juvenil, de teatro infantil, uma história da Páscoa, que é agora, que estamos a passar quase aí na Páscoa, ou na Páscoa, mas é um livro para ler em qualquer altura do ano, muito bem escrito, bilingue, e como a autora diz aqui, nesta peça de teatro infantil, a autora recorre à tradição cristã da Páscoa, no entanto, salienta a atitude, isto é importante, laica anglo-saxónica, relacionada com o divertimento das crianças na Páscoa. A história está traduzida para inglês, pois é hoje considerado cada vez mais essencial para os percursos escolares e de vida de cada criança o domínio desta língua estrangeira. Depois continua aqui um textozinho que não é muito longo, que está na contracapa, mas que com uma vertente e com um cunho e com uma intenção muito pedagógica ou didática, sem que isso se note de facto, que também é bom, este livro ensina bastante e é essencial também na educação, na informação e no desenvolvimento de qualquer criança. E depois tem estas ilustrações da Magda Produções fantásticas que eu adoro e que vocês com certeza irão também gostar muito. O Cria Promove recomenda vivamente, de Isabel Salopes, com ilustrações de Magda Produções, uma história da Páscoa, teatro infantil, que eu tive o prazer e o privilégio de coordenar para a Sinapis Editores. E vamos para o último livro, este que agora vos apresento. É o segundo romance de hoje, de Danilson Christie, também um heterónimo, um pseudónimo, chamado O Assassino de Corações. É um livro que também, por vicissitudes várias, só agora saiu da editora. Também foi coordenado por mim, foi um autor que eu, de alguma forma, posso dizer, entre aspas, descobri. E então, para a Sinapis Editores, coordenei este livro, O Assassino de Corações, que é um romance, é um policial, aliás, só para ficarem com um cheirinho aqui na contracapa. É um jovem autor que nasceu em Luanda, que está a dar os primeiros passos da literatura. Não é o primeiro livro que ele publica, mas como romance e de facto é uma pedrada no charco, surpreendeu-nos positivamente, porque ele tem uma imaginação muito fértil. E então reparem, Daniel Cortês é um conquistador, ladrão e assassino frio. Chega ao Brasil para começar uma nova vida após as turbulentas perseguições policiais. Na Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, ele é seduzido pela urna dos dízimos. E depois continua, vocês já têm aqui, enfim, um cheirinho do que é que este livro, este policial e ao mesmo tempo que se entrecruza a narrativa com questões de natureza romântica, ou não fosse o título, O Assassino de Corações. É um livro muito versátil também, isso vale o que vale, mas que vale a pena ler e descobrir este jovem autor, Danilson Christie, O Assassino de Corações, que o Cria Promove recomenda vivamente. Então, creio que foi um dicionário, uma antologia da lusofonia, que é o primeiro volume da Eclética, 2 romances, um ensaio e um livro infanto-juvenil, mais precisamente teatro infantil.
Não vos querendo amassar mais, porque o vídeo já vai longo, quero reiterar-vos para os eventos que vão acontecer, vários deles em abril, e particularmente destacaria a apresentação do primeiro livro de entrevistas que vamos apresentar no dia 22 de abril, um sábado, na Biblioteca Camões, ali bem no centro de Lisboa. Estejam atentos ao site do Cria Promove, e ao portal do Cria Promove e ao portal das edições Colibri. Vão reparando, porque quase todas as semanas vamos lá colocando sessões de apresentação de vários livros. Apareçam. Os eventos culturais e as sessões de apresentação de livros em particular só fazem sentido e só têm interesse se tiverem público e se aparecerem. Não se esqueçam do que disse no início, faz bem escrever para a gaveta, mas não fique lá sempre. Portanto, submeta os seus trabalhos às edições Colibri e nós teremos muito gosto em apresentar as melhores condições para a publicação. Pense numa entrevista no Cria Promove, no site, uma coisa muito acessível, estão lá todas as condições no portal. E já agora estamos também, até ao fim de abril, a formar o segundo livro de entrevistas. Portanto, pense em ter uma entrevista, se é criador, se é autor, nesse segundo livro de entrevistas. E, por último, estamos também a receber até ao fim de abril trabalhos para o volume 2 da Eclética, uma obra maravilhosa, única, diferenciada, que engloba todos os géneros literários e que é uma obra da lusofonia. Foi, de facto, para mim um prazer, uma honra e um privilégio ter estado aqui consigo a partilhar estes momentos e estas informações. Acompanhem o vosso trabalho. Muitas artes, muita cultura, muita literatura, muita música, muita dança, enfim, muitas artes plásticas, artes de palco, aquilo que o possa fazer feliz. E reiterando mais uma vez o que às vezes vamos dizendo aqui, a literatura, como toda a arte, é uma confissão de que a vida não basta, como dizia o grande Pessoa. Sejam felizes, fiquem bem e até ao